Muito bem, então, mais um BWBcast, o podcast da BWB, porque mais do que construir mudanças de vida, a gente deseja ouvir histórias, né, de quem faz acontecer em Caxias do Sul. E chegamos ao nosso episódio 14, onde o tema da vez é inovação, né, tão discutido atualmente, e a gente quer ouvir sobre como desenvolver uma cultura, né, eficiente de inovação nas empresas. E para falar sobre esse tema, a gente fez um convite para a gerente corporativa de pessoas e cultura das empresas Randon, a Thamis Alinizeni. A nossa convidada, em nome da BWB, Thamis, muito obrigado pelo teu tempo disponível, né, a tua disponibilidade de fazer esse bate-papo conosco, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da nossa história. Bacana. Thamis, então a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, a gente brinca, né, em relação à inovação ser um tema que, independente de pandemia ou não, era um tema que já há um bom tempo já vinha sendo falado, sendo tratado, né? E acho que é tão importante trazer para a nossa audiência, quem nos ouve, né, trazer essa visão, né, das empresas Randon, da importância que ela tem, além da atuação internacional, mas a importância que a empresa Randon tem para a economia, né, para Caxias, para a Serra Gaúcha. Então, aquela curiosidade, né, como é que uma empresa jovem, né, aos 71 anos, né, a gente fala que está entre as 10 companhias mais inovadoras do sul do país, né, nesse contexto, na visão do grupo, né, e o que é, né, e como criar inovação como um diferencial competitivo sustentável, né? Que eu imagino que seja um grande desafio, né? Claro. Para nós, para as empresas Randon, a gente usa uma frase que é: o futuro é oportunidade. A gente sempre investiu em inovação desde o início da nossa história. A gente brinca que a Randon ela começou como uma startup, quando era lá na garagem, o seu Raul, o Hercílio. Então, a inovação sempre fez parte do nosso DNA, do desenvolvimento de novos produtos e serviços, no desenvolvimento das pessoas, da sociedade, sempre com foco no futuro do negócio e na perpetuação das empresas, né? Então, a empresa sempre teve que se reinventar. Tudo isso sempre fez parte da nossa história para a gente poder se manter aí ao longo desses 71 anos, né? A gente inovou ampliando segmentos de atuação, lançando novos produtos, estabelecendo novos tipos de parcerias de negócios, né, como as JVs, que a gente veio com o tempo. Mas a gente também entendeu em algum momento, e entende hoje, que inovação ela não é só produto, ela não é só inovar no serviço, inovar no processo. A inovação, ela também faz parte do nosso processo de cultura organizacional. Então, por meio de algumas iniciativas de inovação aberta, por meio de iniciativas de desenvolvimento, como hoje a gente tem alguns programas dedicados, que é o Randon Exo e o programa de intraempreendedorismo, que é o Empreende Randon, a gente conecta os nossos negócios a startups e amplia o acesso a tecnologias e outras formas de trabalho também, ao mesmo tempo que a gente segue desenvolvendo o nosso time, desenvolvendo as nossas pessoas para essa mudança de mentalidade que é tão importante para os processos de inovação. Então, além de inovar no produto, no processo e nos nossos segmentos, a gente também inova na forma como a gente vai conduzindo tudo isso com as nossas pessoas, né? A gente também faz parte do Instituto Hélice, que foi criado para alavancar a inovação aqui na nossa região. Então, isso também faz parte do nosso processo quando a gente expande um pouco mais esse olhar para a comunidade, não focando só dentro dos nossos portões. Além disso, a gente tem o Centro Tecnológico Randon, que é um complexo de engenharia avançado usado por montadoras nacionais do exterior para testes com diferentes veículos, implementos e autopeças. Então, ali a gente tem também um foco em inovação muito grande no core do nosso negócio. Aí a gente está falando também muito mais voltado para o produto. Temos também o Instituto Hercílio Randon, que foi criado para potencializar, acelerar e compartilhar a inovação na empresa, também na comunidade. E esse ano a empresa ainda lançou a Randon Ventures, que é a nossa empresa de investimento em startups. Então, ao longo da nossa história, a gente foi identificando e vendo as possibilidades de inovar cada vez de forma mais diferente, porque antes era um tipo de inovação, depois a inovação foi se transformando, agora já é uma outra inovação. Então, a gente também vai avançando e vai entendendo como esse processo vai
vai se desenvolvendo e a gente tentando acompanhar esse processo todo para estar à frente e garantir essa perpetuação do negócio. Ah, excelente. E assim, né, Tamis, dentro desse contexto de inovação, né, às vezes se coloca muito, né, se coloca muito na ponta essa questão da tecnologia, né, e acho que é importante seria trazer a visão de vocês em relação ao fator humano, né, porque Claro. sempre que tu implementa, né, tu quer a inovação por si só, já tem essa questão de tu inovar e às vezes tu vai tirar sim, o ser humano, a questão da zona de conforto, né? Como é que se evidencia nesses aspectos de inovação para colaboradores e clientes, né? Isso é bem legal que tu traz, a gente usa na nossa fala que a gente precisou ressignificar a inovação muito por isso, porque as pessoas elas sempre estiveram no centro das nossas iniciativas. Quando a gente veio para a inovação, não podia ser diferente disso, né? Desde que a gente começou a falar sobre isso, a gente destaca que quem inova são as pessoas. Não é a Uhum. tecnologia, não são os processos, isso são meios para inovar, mas que a gente só vai avançar nesse processo de transformação e de inovação através das pessoas. Nos últimos anos, a gente teve transformações muito importantes dentro das empresas Randon. A gente cresceu, a gente teve vários desafios, a gente teve olhares mais específicos para algumas áreas que antes não tinham a característica de inovadoras, como, por exemplo, Uhum. áreas de back-office. Então, a gente se permitiu também testar novos modelos e novas formas naquela linha de que talvez a gente tenha que errar um pouco para depois mudar, para depois avançar um pouco mais em alguns processos, né? A gente aprendeu com esse tempo que o que a gente precisa, olhando para esse processo de inovação, é uma mudança de comportamento, principalmente quando a gente olha para o capital humano, quando a gente olha para as pessoas. E essa mudança hoje ela é representada pelos nossos líderes, pelas pessoas que atuam na empresa, né? Eu estou falando aqui de compartilhamento, de aprendizagem, de colaboração, da abertura ao erro, tudo isso conectado ao fator humano que busca e faz a inovação. A transformação da Randon, ela aconteceu de dentro para fora, com o Uhum. desenvolvimento das nossas pessoas para essa mudança de mentalidade, com as novas maneiras de pensar e de agir, com a aproximação dos parceiros externos, sejam eles startups ou não, mas muito conectados a esse ecossistema de inovação. E a gente acredita muito nessa construção colaborativa. Então, um dos grandes aprendizados que a gente teve nesse processo de aproximação com o ecossistema de inovação é que tudo pode talvez ser mais simples. A gente pode trazer simplificação de processos, a gente pode trazer talvez menos hierarquia, menos caixinhas Uhum. fechadas, expandir um pouco esse processo e incentivar as nossas pessoas a pensar diferente, que às vezes é uma mudança simples de um processo que vai fazer uma grande diferença. Então a inovação não precisa ser algo grande, né? Ela pode ser pequenas mudanças no dia a dia, então a gente precisa incentivar as nossas pessoas a pensarem dessa forma também, que não é porque uma coisa funcionou a vida inteira ou que sempre foi assim que a gente não precisa olhar para ela. E aí a gente percebeu uma evolução que ela é fundamental para o nosso processo de transformação. Então a gente usa 3 fases, que é o ser analógico, o estar digital e o ser digital. E a gente tem frentes em cada um desses estágios. Isso faz parte do processo de transformação, que é um processo que vai estar sempre acontecendo. Não existe uma linha de chegada, né? Então, esse Sim. caminho ele é importante ser percorrido também. Muito bacana, Tamis. E até tu, acho que tu já falou um pouco lá no início, do início da empresa, né, do seu Raul, do seu Ercílio, né? A gente falou dessa questão da inovação, do fator humano, né? E acho que seria importante tu trazer, tu já falou também um pouquinho, né, mas destacar mais, acho que é o grande desafio que é estabelecer essa cultura de inovação dentro da empresa, né? Como é que se mantém isso, né? Porque aquilo que a gente fala também da inovação, que no fim, independente do meio, a ideia sempre é. Tem um autor que fala muito que inovação é gerar nota fiscal, né? Porque também tem que gerar receita para a empresa, senão fica só sai dinheiro e tem que ter o retorno, né? Por mais que tenha outros objetivos, né? Mas eu imagino que do tamanho da empresa, do porte que é, para manter essa cultura, assim, nessas ações, que tu já falou um pouco para a gente, mas gostaria que tu destacasse um pouco mais como é que vocês fazem Claro, para manter essa cultura, né? Que vem lá desde o seu Raul, né? Que agora passando para claro. novos líderes, né?
Claro. Eu acredito muito que a gente precisa sensibilizar e desenvolver as pessoas para que cada vez mais essa cultura de inovação esteja presente no dia a dia. E aí é o que eu comentei antes, às vezes são mudanças simples para um processo que geram um grande impacto para quem vive o processo, né? Para o nosso cliente, seja ele o nosso cliente interno ou o nosso cliente externo. Então, o cliente precisa estar no centro. Eu preciso pensar com a cabeça do cliente para identificar quais são essas mudanças que eu preciso fazer e manter essa cultura girando, né? O papel da liderança ele é essencial para reforçar essa mudança de comportamento necessária e abrir os espaços necessários. Então a gente diz que por vezes o líder ele precisa tirar aquilo que está no meio do caminho das pessoas para que elas também tenham a abertura para pensar diferente e para focar na inovação também no dia a dia dos seus processos, né? A simplificação ela vem muito forte, né, nessa linha de inovação. Então, tornar as coisas mais leves e mais ágeis, a gente precisa garantir que isso aconteça no dia a dia. Então, todo esse papel entra nessa soma, nesse conjunto todo. A forma de trabalho com maior colaboração e compartilhamento entre as equipes também precisa ser reforçada para acelerar esse processo. Quando a gente olha para os processos de inovação, compartilhar é um termo que aparece muito. Aí eu não posso olhar só para a minha caixa, eu não posso olhar só para aquilo que eu vou conseguir resolver. Eu preciso olhar para aquele propósito maior, que é o propósito que todos estão juntos atuando. Então, uma maior colaboração é essencial. E aí a gente precisa desenvolver e ter processos, talvez, que ajudem a estimular que isso venha a acontecer dentro da empresa. Então, quando a gente vai falar de uma mudança de cultura, eu preciso saber qual é o comportamento que eu quero estimular, e aí talvez eu vá precisar de algum símbolo, eu vá precisar de alguma ferramenta que ajude a concretizar isso para as pessoas. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Então a gente usa alguns artefatos, implementa alguns sistemas, implementa alguns processos para mostrar que essa é a cultura que a gente quer de inovação, né? E nos últimos anos, a transformação digital, ela passou a fazer parte das nossas rotinas, assim, e aí ela se tornou muito indispensável. Então, como a gente começou a falar muito sobre isso, a transformar processos, isso começou, sim, a fazer parte da rotina diária das pessoas em diferentes níveis da organização. Então, seguir nesse caminho, seguir incentivando e fortalecendo cada vez mais esses processos é uma forma da gente fortalecer a cultura de inovação e fazer com que ela aconteça a cada pequena ação do nosso dia a dia, né? E nesse processo de evolução, quando a gente olha em termos de datas, no ano passado a gente criou uma área de negócios digitais. E essa área ela tem linhas de atuação em data science, inteligência artificial, desenvolvendo algoritmos internos. A gente fala de blockchain, soluções ágeis, a questão de RPA, que é a robotização de alguns processos. Então, a gente tem algumas ferramentas, alguns processos mais ligados ao digital, que também ajudam a fazer esse processo da cultura de inovação ser acelerado e essa cultura, então, ser reforçada dentro da nossa organização, né? E para nós, o resultado disso é que esse ano, mesmo com todo esse cenário de instabilidade, com a pandemia e com tudo que o incerto que a gente está vivendo, a gente seguiu acelerando importantes mudanças dentro da organização, com foco na transformação digital, mas buscando também os ganhos de eficiência, sinergia nos processos e outras frentes de negócio também. Então, acho que a principal dica, assim, a principal resposta, talvez, para essa pergunta é como manter, é não parar também. Depois que a gente começar, a gente precisa cada vez mais investir, cada vez mais falar sobre o assunto e trazer ele para o nosso dia a dia. Ele precisa fazer sentido e conectar com aquilo que as pessoas vivem no dia a dia delas. De repente, eu tenho um conceito que ele é mais trabalhado na alta gestão. Como que eu faço esse conceito chegar lá na mão de obra? Eu preciso ir traduzindo esse conceito para ele fazer sentido para aquela pessoa que está operando uma máquina, por exemplo. E aí ela também vai comprar essa ideia e no dia a dia dela ela vai trazer também esse processo de inovação.
Não, acho que é por aí, né, Tamis? Claro, a gente vai encaminhando o nosso bate-papo aqui para o final, né? Que eu sempre brinco, Tamis, que a ideia do podcast ele é um podcast curtinho, né, de 10, 15 minutos, né? E sempre são temas que, se a gente pudesse, ficava conversando por horas, né? Mas não é. Acho que era a ideia é trazer o recado, né? E acho que para a gente finalizar, né, Tamis, quando se fala em inovação, né, a transformação digital, né, e a pandemia acelerou toda essa questão, né, eu imagino que alguém está nos ouvindo agora e está falando, mas a Randon é fácil falar inovação, né, porque é uma empresa, mas para a gente não, digamos, acho que trazer também uma realidade, eu sempre falo, né, dou um exemplo, por exemplo, agora numa pandemia, né, vamos falar de transformação digital, por exemplo, num restaurante que às vezes não tinha o base de dados dos clientes, né, que daqui a pouco poderia implementar uma teleentrega, né, então tá ali, às vezes inovação não é inventar a roda, né? É manter e procurar fazer de uma forma diferente que traga resultado, né? Sempre com foco no cliente, né? Então eu sempre gosto de citar esse exemplo do restaurante porque é algo bem prático, né? Então tu imagina um restaurante lá Exatamente. que servia 70, 80, 90 almoços por dia e nunca teve a gente sabe, tá? O pequeno empresário tá com o balcão ali com a barriga encostando no balcão, tá sempre fazendo a roda girar, mas sempre sair um pouquinho dessa visão macro, né? Porque às vezes a inovação, a mudança, né? A inovação que está muito ligada à questão da mudança do comportamento, ela não avisa, né? Então, Exatamente. então para ninguém ser atropelado aí, daqui a pouco olhar para o lado e, putz, o que aconteceu, né? Então, acho que é muito importante trazer essa visão de vocês, que vem desde o seu Raul lá, né? Essa questão de estar sempre pensando de que forma mudar, de que forma fazer melhor, sempre pensando no cliente, né? Não inventando moda ou criando coisa que vá para o mercado. E hoje na startup tem muito essa questão de pivotar, né? De testar, porque errar barato, errar pouco, enfim, o termo. Mas eu acredito que é isso, né, Thames? Não é inventar roda, né? Inovação, como tu falou, manter essa cultura, né? Tá mudando com foco no cliente, mas sempre com essa visão de manutenção e de que forma fazer diferente que traga resultado, né? Exatamente, não é inovar só pelo fato de inovar, tem que fazer sentido, tem que ter o propósito do porquê, né? Então a gente tem que ter o nosso objetivo muito claro, e essa questão de inventar a roda é muito curiosa, porque às vezes a pessoa olha assim, inovar. A inovação tem que ser algo grande, tem que ser uma transformação que vai mudar algo, vai transformar e vai virar do avesso. Não, não necessariamente. Tem sim, tem as inovações que a gente chama, as inovações disruptivas, que elas realmente vêm como uma grande novidade, algo que não existe. Mas tem coisas, como tu falou, que elas são muito básicas, que é transformar algo que já existe, mas que para o meu negócio, para o meu processo, eu ainda não avancei. Então, é revisitar aquilo que hoje eu faço para ver faz sentido, não faz sentido, estou chegando lá no meu cliente final, não estou chegando no meu cliente final. Então, com certeza, muitas vezes não é inventar roda, não. Que bom, então fica esse o recado, né, para quem está nos ouvindo em relação à inovação, né, como criar uma cultura de inovação nas empresas, né, então foi essa a ideia, essa proposta do bate-papo. Então, Tamis, então a gente vai encaminhando para o final, né, já de novo reforçando o nosso agradecimento aí por a gente fazer esse bate-papo e deixa as tuas considerações finais, se quiser destacar alguma coisa aqui que a gente não tenha falado, que tu acredita que seja importante deixar algum recado aí a mais para a nossa audiência, mas de qualquer forma, nosso muito obrigado. Eu agradeço a participação. O meu recado é que no processo de inovação a gente não pode desistir, porque ele é muito novo, ele é muito diferente do que a gente foi ensinado a fazer, da forma como a gente vem fazendo desde sempre. Então, ele é um processo assim que pode ser demorado, que pode ser difícil e que pode dar vontade de desistir justamente pela novidade. Mas o recado é não desistir, porque depois que a gente embarca, ele é um caminho sem volta, é um processo muito bacana e que a gente vê, sim, muitos resultados significativos. Ótimo. Então, muito bom. Esse foi mais um BWBcast, né, com a gerente corporativa de pessoas e cultura das empresas Randon, a Tamis Aline Zeni. Então era isso, pessoal. Até o próximo BWBcast. Um abraço a todos.